Bem, acho que a gente pode ir começando. Eh, Acho que a gente tem 2 pessoas aqui da Móbiles, correto? Miguel e Gabriel. E Luciana Vitor. Luciana, acho que seremos só nós 2. A área da pesquisa é muito é muito deixada, para poucos, assim, mas somos figuras que temos muito a dizer, acredito eu. Enfim, Ah, sim. queria então eu queria te pedir primeiro para você se apresentar. Se a Jade, que estava aqui com a gente, retornar, maravilha, senão a gente vai fazer uma conversa nós dois. A gente tem, a princípio, até as 9 para essa conversa, mas eu acredito que a gente pode ir elaborando e discutindo um pouco mais aqui, juntos. E aí a Sim. gente também entende esse tempo, assim, se a gente entender que esgotamos, aí eu acho que a gente pode também se direcionar juntos para outra sala e tal, mas a princípio vamos tentar esgotar aqui, porque eu acho que sempre eu adoro conversar com pouca gente, porque daí a gente consegue se ouvir mais. Então, se for só um diálogo, para mim tá ótimo também. Bem, bem-vinda e boa noite, Luciana. E Miguel e Gabriel também, Ô, boa Rafael, noite. boa noite. Boa noite, gente. Eu peço desculpa por estar com a câmera fechada, mas aonde eu estou é assim numa zona rural, sabe? Tá. Então, aí eu estou tentando, acho que se eu abrir a câmera não vai, vai ficar cortando. Vai falhar a internet, né? É. Não, tranquilo, Luciana. Mas se você puder fazer a sua audiodescrição, é uma boa, pelo menos para a gente vislumbrar como você é, por favor. Eu não sei se eu preciso fazer minha audiodescrição para você ou você consegue Não, me não, ver. não precisa não. Então tá bom. Não, eu consigo te ver sim. Beleza. Então, eu sou uma mulher é, negra, né? Sou preta. Uhum, uhum, Eu tenho os cabelos na altura um pouco abaixo do ombro e uso óculos, né? Tenho 49 anos, né? uhum. E eu posso até tentar abrir aqui, eu só não tentar ver como fica. Mas eu acho que não vai dar muito para ver. Não tem Acho que não deu problema. mesmo. Não deu, tá tudo. A tela tá preta, assim, sem coisa. Mas Eu não tem até problema. fechei aqui. Não dá mesmo. E você É tá porque eu falando de estou no. onde? Eu sou de Brasília, moro no Núcleo Bandeirante, só que no momento eu estou em uma zona rural. Hum, Aqui assim é bem, e aqui é bem mata, tanto que não tem nem lâmpada assim fora aqui, sabe? Só que na casa ótimo. mesmo. E eu tô aqui fora. E aí eu não estava nem programada, mas a minha professora me passou a mensagem falando do encontro de hoje e me perguntou se eu poderia participar. Ótimo. Então, Agora eu fiquei curioso para saber quem é a sua então professora. é a Leda Gonçalves. Ela é minha Ah, orientadora de doutorado na Católica de Brasília. legal. E ela era foi presidente do Sindicato dos Professores, do DF, durante muito tempo, Uhum, a Leida Freitas, né? E aí eu iniciei no grupo de pesquisa dela, que ela tem um grupo de pesquisa na Católica, né, chamado uhum. Latrasa, que é o Laboratório de Pesquisa, Trabalho, Sofrimento e Ação. Uau, E aí ela disse que não poderia participar hoje e me pediu para participar que ótimo. do Você, encontro você atua em que área em geral, na área de Luciana? dança. Na área de dança, legal. A sua Isso, na área ocupação de na área de dança é como pesquisadora, como bailarina, como qual o seu foco nas ocupações quando você atua? Então, eu trabalho em uma instituição, né? É uma organização não governamental. Uhum, Então, eu trabalho atuando como a professora, né? uhum, Coreógrafa, mas também com várias funções. sim. E então, assim, essa instituição iniciou a partir do meu trabalho com dança. Eu sou professora na Secretaria de Educação, sempre trabalhei Tá. como alfabetizadora. E Legal. aí, então, eu trabalhava também com a dança com os meninos, porque eu sempre trabalhei com turmas de pessoas com e sem. Inclusive, eu também sou uma pessoa com deficiência, eu sou.
Eu tenho um diagnóstico de TEA, né, nível 1, Uhum. e aí eu sempre trabalhei com as crianças. E aí eu trabalhava a dança no início como um apoio para o meu trabalho também em sala, como alfabetizadora. E Massa. trabalhava como grupo jovem, né? Eu trabalhava na Pastoral da Juventude e Uhum. sempre trabalhando com a dança. Então, e ali eu trabalhava a dança nesse olhar mesmo de construção e tudo. E aí, a partir daí, eu fui desenvolver o trabalho na comunidade e, assim, continuei na escola, mas eu comecei a comunidade buscando também esse trabalho de dança. A partir daí que surgiu a Uhum. instituição. Ela tem, né, como CNPJ e tudo, ela tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora, mas o trabalho mesmo, ele foi anterior a todo esse tempo, né? Uhum. E aí, por Bacana. isso que eu falo que a gente acaba fazendo um monte de tudo, né? Porque nós trabalhamos a dança, então não como, mas como um trabalho mesmo de... Nosso foco é a inclusão da pessoa com deficiência e sem deficiência, mas um olhar também para a diversidade. E aí, depois, é, com o tempo, né, foram desenvolvendo outras atividades na instituição e todos os anos nós fazemos um espetáculo de dança. Uhum. Na época do espetáculo, acabo que, assim, as minhas funções, elas, além de coreógrafa, às vezes é necessário outros, algum apoio Uhum. para poder ter mais profissionais, senão a gente também faz. Então, nós já fizemos apresentações em vários espetáculos em vários teatros em Brasília e apresentações fora também de Brasília, inclusive em Portugal. E, É, e a sua pesquisa na Católica é a partir da experiência nessa instituição, correto? né, exatamente. Então, o meu mestrado foi também lá na Católica. Eu Uhum. pesquisei um pouco sobre a inclusão social e toda a construção da subjetividade proposta a partir desse trabalho. Massa. E agora, no doutorado, eu entrei com uma perspectiva, mas a minha orientadora, por ela ter muito, ela trabalha, o desenvolvimento dela todo sobre o trabalho, ela já foi presidente do Sindicato dos Professores, do DF, Uhum. e aí eu estou mudando um pouco a minha pesquisa, Tá. né? Eu ainda estou definindo, mas assim, ela vai fazer um olhar a partir do trabalho mesmo desenvolvido, enquanto trabalho, Entendi. Vou te a fazer uma arte, né, enquanto pergunta, trabalho. só porque eu comi bola aqui, tá? Luciana, desculpa. É laboratório, estava anotando e achei ótimo esse nome. Laboratório de Pesquisa, Trabalho, Violência. Tinha mais uma palavra, Não, não tinha? laboratório de pesquisa, trabalho, sofrimento e ação. Ela Sofrimento e atrasa. ação. A gente foi Isso, falando de outra aham. coisa, eu troquei, me desculpa. Sofrimento e Não, ação. imagina, tranquilo. Isso. Ótimo, bacana. E a sua relação com as pesquisas pensadas na área da dança, né? E aí vou até aproveitar para aprofundar isso com você, porque eu confesso para você que eu não conheço tanto desse trabalho de inclusão, em especial na dança, assim, né? Eu sou do teatro, eu não sou da dança. Então eu queria que você me aproveitasse para me Ah, contar um pouco como funciona, assim. Quais que são as dificuldades que você tem para pesquisar, por exemplo, a dança, pesquisar dança no geral, né? Mas a dança com esse foco na uhum. inclusão, inclusive, que eu achei bem legal e acho que pode ser um foco aí para a gente conversar, aproveitar isso, né? Da sua experiência. Então, é porque na dança, e é justamente, eu trabalho com a dança cigana, né? Hum, E a gente trabalha a partir de uma perspectiva, assim, realmente, de levar para o palco esse processo da inclusão, porque o uhum, trabalho ele é todo composto por pessoas com essa deficiência, tá, e também porque isso já mexe, né? Uma vez que você vai para o palco com pessoas que têm não é muito dentro do padrão esperado, né? uhum, Então, lá nós temos muitas pessoas com síndrome de Down, né? Deficiência intelectual, nós temos pessoas surdas e pessoas.
com TEA, né? Então, e Ótimo, pessoas sem deficiência também. ótimo. Então, o Rafael, nosso trabalho, ele Eu, eu vi e agora é que a no Rosane processo está aqui. inclusivo. Desculpa, Luciana. Desculpa, não, Rosane, eu também não tinha visto. Eu estava anotando imagina. aqui tudo que a Luciana fala. Não, eu também. Eu não, eu queria saber, que nem você perguntou aqui, eu também perdi o nome, me desculpa, Luciana, do nome da instituição que você trabalha. É a Associação Cultural Namastê. Namastê. Tá bom. Isso. Que fica em Muito Brasília mesmo, interessante. né? Isso é no Núcleo Bandeirante. Isso é DF, Brasil. Ô, Luciana, desculpa, Rafa, eu posso interferir Pode, aqui? claro. Tamo junto aqui. Luciana, você hoje está na Berlinda. Olha, a gente chamou aqui vários pesquisadores que não chegaram ainda. Vamos ver se eles chegam. Mas agora a gente vai abusar de você, porque a gente fica querendo saber tudo. Eu estava Aham. entrando aqui, eu não Ah, pode conhecia. perguntar. Ótimo. Eu não conhecia a professora Leda de Freitas, mas Leda Freitas, né? Eu aproveitei e dei É, uma entrada aqui enquanto você estava falando, e muito maravilhoso esse trabalho dela também, o grupo de trabalho, né? Trabalho, subjetividade e práticas clínicas. E aí levanta aqui que os temas de maior interesse são o trabalho contemporâneo, com a uberização, precarização e sentido do isso. trabalho, mobilização subjetiva no trabalho, saúde do trabalhador, clínica do trabalho e potência para as resistências. E aí você disse que você está trabalhando bastante com foco nessa inclusão, com um olhar para a diversidade. Você tem já, não sei se faz parte dessa pesquisa do mestrado ou agora da sua pesquisa de doutorado, você tem acesso a outras pesquisas onde a gente possa ver essas relações e sentidos de trabalho dentro da dança? Voltada ao PCD ou não, porque a gente está em busca dessas pesquisas, Então, sabe? Também. neste momento, como eu falei, eu estou mudando um pouco o foco, mas é no sentido assim, porque o meu trabalho, eu sempre, meu mestrado foi sobre a inclusão, né? Tá. Uhum. E aí, agora no doutorado, eu iniciei trabalhando um pouco porque eu sou psicóloga também, e aí eu faço, então, eu queria unir os dois trabalhos, né? A pesquisa, a dança cigana e a psicologia. Então, eu tenho olhado alguns trabalhos, porque alguns trabalhos assim, nós temos na Universidade da Bahia, eles têm uma área muito produtiva em relação à dança e à pessoa com deficiência, né? E também no Rio Grande do Norte, nós temos também alguns trabalhos interessantes envolvendo inclusive a biodança, que é uma outra área de formação. Então, assim, eu estou iniciando no grupo de pesquisa da professora Leda, e aí e encontrando ainda essa nova direção, né, para a minha Uhum. pesquisa. Nossa, eu morei no Rio Grande do Norte, tenho muita memória desses coletivos de pessoas com deficiência que eram super atuantes na área da dança, né, Luciana? É, Tenho bastante essa memória lá em isso. Natal, assim. Isso é ótimo. Tem Natal e Fortaleza, que é muito voltada à biodança, né? E Ah, assim, tem a nossa instituição, a Namastê, como nós procuramos também levar um pouco ter esse olhar, né, da ciência para o nosso trabalho. Então, às vezes, nós participamos de congressos, né, em Manaus, assim, muito voltados às pessoas com deficiência, também em Joinville, que tem, agora em julho, normalmente tem o Festival de Joinville, então a gente também procura participar, né, e inclusive em Portugal, quando nós fomos também para o festival, é, e justamente trabalhando um pouco a inclusão. Então, como a professora Leda também é responsável pela pela área da diversidade na faculdade, na Universidade Católica de Brasília,
Uhum. Então, por isso que meu trabalho está, né, na coordenação dela também, sob a orientação dela. Bacana. Eu vou te fazer uma pergunta que vale tanto para a gente quanto uma questão pessoal, assim, porque eu tenho buscado muito sobre pesquisas em ah, esse lugar da acessibilidade e inclusão nas artes, assim. Quando você, quando eu penso assim, onde eu Sim. encontro, tem algum lugar assim, em geral, que você pode me indicar, Luciana, que você fale assim, nossa, a biblioteca de tal lugar, só assim, para eu conseguir encontrar com mais imediatismo esses dados, essas pesquisas? Olha, é como eu falei assim, eu acho que um local que você encontra bastante é na Universidade da Bahia, sabe? Salvador tem bastante, tem um trabalho bem significativo ali, nessa Uhum, área. Aí eu falo muito na área de dança, né? Porque é a minha área. Então uhum. eu encontro bastante ali. Eu vejo que, assim, de momento que eu tenho alguns trabalhos guardados depois, assim, se tiver um outro contato, eu posso também passar para vocês, né? Nesse sentido. Tá. Ah, eu acho ótimo. Luciana, Luciana, vocês conseguiram uma verba para fazer uma coleção Patrimônio para Jovens. O que que traz essa? Você lembra disso? O que que traz essa publicação? Que Qual eu traz não ouvi? publicação Coleção Patrimônio para Jovens. Vocês fazem, não importa se é essa ou outra, vocês fazem publicações além da sua pesquisa? Esse instituto tem. É que a gente quer ter acesso a todo o material que você tiver, na verdade é isso. Eu acho que você pode ficar também com o nosso e-mail e Uhum. aí mandar depois tudo para a gente, que a gente vai atrás também. Eu não sei, Rafa, se você quer entrar, não sei, eu fico curiosa de perguntar para ela assim, qual o primeiro. Eu sei que hoje não são as dores, né? Mas não tem como a gente não trazer muito as Eu dores, acho né? que sim, sim. Sabe o que É, acontece? Nesses encontros sobre pesquisa, a gente pensou em falar sobre três questões, É. assim. Primeiro, essas pesquisas formais que a gente já realiza em geral, né? Assim, biblioteca X, universidade tal, como a Luciana comentou agora, o lugar onde é bacana encontrar as pesquisas lá na UFBA e tal. E também desse lugar do informal, assim, como é que a gente tem feito esses registros, né? Como é que a gente tem documentado essas pesquisas que não estão dentro da academia e tal, mas também é sobre a nossa pesquisa aqui, né? E aí não tem como ignorar as nossas dores, os nossos desejos, né? Então, Sim. Luciana, eu acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente quais são aí as questões que você nota que são mais latentes, assim, de dificuldades que você, né? Desses nós que a gente vai encontrando no nosso fazer, né? E depois também falar um pouco dos Uhum. desejos a partir desses nós ou não, enfim, dos seus desejos, né, em Ah, relação a isso. então, eu não sei se estaria muito assim dentro do que se é o que vocês estão solicitando, mas assim, aqui a gente eu vejo assim, enfrento um pouco de dificuldade, primeiro por ser dança cigana, né? Uhum, Então, assim, em pesquisa, eu já tenho um pouco de dificuldade, uma das dificuldades no desenvolvimento do trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com um serviço de convivência agora, nós assinamos um convênio com o governo. Como eu falei, a nossa instituição ela foi desenvolvendo outros trabalhos, né? uhum, A partir da dança, mas assim, a dança é a nossa base, então a gente continua. E aí entramos em um edital do governo para desenvolver o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes. E aí, e nós desenvolvemos, então, o trabalho de dança com as crianças, mas nós também, e é um trabalho que ele foi para a comunidade a pedido da comunidade. Então, a gente tem todo esse já consolidado esse trabalho na comunidade. E aí, uhum, nós fomos fazer agora, nesse serviço, então, nós temos à noite para desenvolver o trabalho na comunidade. E, e nós fomos pegos de surpresa, nos solicitando que nós fizéssemos, porque a secretaria
nesse convênio, paga o espaço que nós utilizamos. Até então, não, nós pagávamos o nosso espaço. E Uhum. aí, foi solicitado que a gente pague rateio, o aluguel, só porque a gente trabalha a dança com a comunidade. Mas o Então, eles espaço. colocaram para a gente que é uma atividade estranha. Ah, Então, assim, é estranho porque é dança cigana, entendeu? Então, assim, só Mas, para ter uma ideia de que realmente assim, a gente enfrenta um preconceito muito grande, sabe? Você dança cigana. ô, Luciana, mas esse aluguel, ele estava previsto dentro desse projeto de convênio com o governo, é isso? Acho que consegui Ah, que aqui. bom que você abriu sua câmera, bom te Consegui. ver. Eu não gosto também de ficar com a câmera fechada, eu fui tentando aqui, acho que aqui nesse local que eu estou, acho que eu consigo falar com acho que aí você. Ai, tá que bom. bom. Uhum. Então, ele é um projeto que nós atendemos 100 crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, são crianças, são de 6 a 17 anos. E como o nosso projeto, o nosso trabalho de dança, ele envolve a comunidade, envolve a comunidade e envolve, vocês não são de Brasília, né? Não, Não, São? não. 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 Então, e aqui tem várias cidades, né? Que são as cidades, assim, a periferia mesmo de Brasília. E o nosso trabalho, nós recebemos pessoas de várias regiões, de várias cidades aqui de Brasília, do entorno, da periferia de Brasília. Como eu falei, é um trabalho de dança, então que a gente envolve, e o nosso olhar, ele é um olhar integral do ser, ele não está pautado só, não é, né, só no estilo academia, a gente tem todo um olhar ali, e até mesmo pelo meu trabalho como pesquisadora, então a gente faz todo um acompanhamento. Quando nós começamos esse trabalho, eu comecei com umas crianças, elas tinham 4 anos. Hoje elas continuam comigo e foi ampliando o trabalho. E hoje elas têm em torno de 26 anos, né? Uau. Tem gente que já está fazendo mestrado em universidades e tudo, né? Então, assim, é um trabalho que ele tem todo uma caminhada, né? E ao longo desses foram entrando outros. E aí, então, o que eu falei do preconceito? Porque nós recebemos, então, um documento oficial né, da secretaria que tem esse serviço, que é da assistência social, dizendo que a dança cigana é uma atividade estranha. E aí é uma atividade estranha que a gente, para poder utilizar, já que é um espaço que o governo está pagando o aluguel, a gente tem que ratear o aluguel para poder fazer. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre lida ao longo que eu sempre trabalhei com a dança cigana, eu enfrento isso. Eu lembro que o meu orientador do mestrado, ele falava assim, é interessante você trazer a proposta de dança. Ai, caiu. Caiu. Eu acho que é Ai, porque ela caiu. estava numa região com internet ruim, ela comentou. Então acho que foi o É, fato dela ter aberto a câmera, né? Vou esperar, talvez ela pode ser. volte, mas daí ela. Ai, Voltou. voltou. É que daí eu ia falar, talvez ela caia lá na sala com todo mundo, mas já veio direto pra cá. Oi, Ah, Luciana. tá. A gente estava comentando, será que ela vai cair na sala com todo mundo? Voltou. Não, deu certo de voltar. Então, mas é só para dizer que realmente o preconceito por ser dança cigana a gente enfrenta, tá? E aí, assim, é uma outro lado que a gente trabalha, porque como a gente trabalha com essa cultura, e é com um grupo que também enfrenta muitos preconceitos, né? Então, é Uhum, algo que faz parte da nossa pesquisa, é justamente isso. Nós trabalhamos dentro do grupo muito sobre a dança cigana, sobre o povo cigano, os costumes, né? E, inclusive, a dificuldade mesmo do preconceito que o povo cigano vive, né? Nós uhum, temos comunidades ciganas aqui em Brasília, e aí a gente também, desde a pandemia, nós contribuímos muito na comunidade, e é algo que para nós, assim, tem esse olhar e essa vivência também, né, por ser um grupo inclusivo. Uhum. Eu fiquei Então, me, essa é uma das nossas inquietações. eu fiquei muito me perguntando, assim, a dificuldade que deve ser também encontrar pesquisas sobre dança cigana, né, Luciana? Isso, Assim, tem isso. bastante pesquisa ou não tem? Ou elas estão muito espalhadas, Não, assim? não tem.
são muito espalhadas e, assim, elas não têm pesquisas voltadas à pessoa com deficiência, mas a Mas, gente realmente não encontra. E, assim, até mesmo como agora, assim, a gente pode perceber que depois de 2015 a gente tem um número maior de pesquisas sobre o povo cigano, Hum. né? Até então era mais raro ainda, agora a gente já encontra mais, né? Mas mesmo assim, elas são bem mais específicas. Agora, falar sobre a dança nesse contexto realmente é difícil a gente encontrar. Por que 2015? Teve alguma coisa que mobilizou mais pesquisas ou não? É só uma. Eu acredito que sim, eu acredito que, porque assim, é, a partir de 2002 Hum. então foi criado o Dia do Cigano, né? Foi toda assim uma Ah, mobilização também, tá. né? E aí com isso nós tivemos no Ministério mais ações voltadas aos ciganos. Tá. E eu acredito que isso também tenha fortalecido, favorecido mais pesquisas, porque sim. foi mais divulgado. Eles passaram inclusive assim, com premiações mesmo, sabe? Que ótimo. Voltado ao grupo Sim. É cigano. bom você ir falando, tá vendo? A gente vai se aprendendo aqui. Eu busquei aqui, é porque teve o Estatuto dos Povos Ciganos, né? Em 2015. E aí Isso, oficializou em exatamente. abril. Maravilha. Isso, exatamente. O Uhum. Estatuto do Cigano. Ah, então. Gente, isso é Agora, ótimo. é, agora, esse projeto que você foi aprovado agora, quer dizer, esse é o que você foi aprovado agora, é da Secretaria Cultural da Economia Criativa de Brasília, porque vocês já trabalharam outras vezes com eles, né, de Estado, é Secretaria de Estado, porque como é que eles vêm agora, né, não é o primeiro projeto que você tem com eles. Não, com a Secretaria de Cultura, não. E a Secretaria de Cultura, eles aceitam o trabalho, e a gente sempre está com termo de fomento e é Tá. tranquilo. Essa dificuldade nós enfrentamos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Ah, que é a que nós temos agora o convênio voltado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E aí, assim, não é a área deles a cultura. Só que cada serviço, e é como a própria gestora já colocou para a gente, cada entidade ela tem um foco, tem entidades que têm um foco religioso e tudo, né? O sim, nosso é a cultura, é. porque o Uhum. nosso trabalho, ele surgiu e a nossa base é a dança cigana, né? Sim. Uhum. Tanto que todo ano nós fazemos sempre um espetáculo, estamos sempre com este olhar também. Então, o nosso trabalho ele é todo voltado. Assim, as nossas ações, nossas atividades, nós temos lá na nossa instituição, então, rodas de arte-terapia, nós temos a capoeira, nós temos o xadrez, então, assim, são várias atividades, sendo que a dança é a base, né? E aí, infelizmente, não enfrentamos. Isso a gente até conversava a semana passada, porque existe ainda muito preconceito, sabe? Poxa. Inclusive, assim, eu já tive alunos que conversavam comigo, assim, pessoas com deficiência, falavam assim, nossa, eu gostaria de fazer, mas a minha mãe não deixa por ser dança cigana, entendeu? Uhum. Então, a gente enfrenta isso. Não, e parabéns, viu, Luciana? Eu entrei no site de vocês e vocês têm, assim, tudo com muita transparência, né? Vocês têm todos os Sim, projetos, então, assim, nossa, total respeito, né? Abertura, transparência, que é só a secretaria ir lá olhar e ver o que vocês já fizeram e, né? E entender um pouco isso, melhor. Muito isso. Sim. Eu vejo também que falta muito, é como você está falando, trazendo, sabe, essa dificuldade o conhecimento mesmo, né? Porque o nosso trabalho ele tem muito tem um olhar assim da pesquisa, a gente gosta da pesquisa, então a gente pesquisa, a gente trabalha, o nosso grupo, a nossa equipe, ela foi toda escolhida, foi por edital do serviço mesmo, mas assim todos ali que estão envolvidos, eles estudam muito, sabe? Nós temos formação,
com equipe, e uma formação e um olhar voltado todo esse trabalho de inclusão, porque quando você fala, você trabalha com a pessoa com deficiência, a gente vê muitos trabalhos inclusivos que a pessoa fica apenas ali, fazendo parte, e não é isso a nossa proposta, né? É que cada um possa ser visto a partir do seu potencial. E a dança é Uhum. uma linguagem, né, que tem o corpo ali. Uhum. Caiu de novo. Ai, que pena. Eu tô aqui pensando, Rô, que isso é muito interessante, assim, né? Pensar a importância da gente incentivar pesquisas em dança, mas não só na dança clássica, do balé, que é uma coisa que a É, gente, em geral, cai nesse Sim, lugar, né? A gente fala dança, a primeira imagem que você tem é o tutu e a sapatilha, né? E é, existem danças culturais que, sim, né, que são de comunidade, que tem um senso de comunidade, como o caso da dança cigana, né, que não é só uhum. uma dança sim, específica, ela é cultural, né, Luciana, no sentido realmente de uma cultura, né, de pessoas. exatamente. Não, e eu li aqui o termo desse projeto que vocês fizeram agora com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que o objeto, vocês falam, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com essas crianças e adolescentes. Ou seja, a dança é um instrumento para que você faça esse trabalho. Tem total conexão e não importa que dança que é. Importa é o trabalho que você desenvolve para fortalecer esses vínculos de convivência desses jovens, né? Está muito claro no projeto. Exatamente. Uhum. Né? Exatamente. Então, assim, para a gente é muito claro, nós fizemos toda uma justificativa, sabe, para explicar o porquê da dança cigana, todo o trabalho, todo o desenvolvimento, e todo com serviço de convivência. Mas, assim, não tiveram essa abertura, né? E aí, para eles, assim, para a gente poder desenvolver a dança, a gente tem que ratear o aluguel. E não só o aluguel, todos os gastos, sabe? A água, a luz, tudo, porque eles colocam que é uma atividade estranha. A dança cigana é uma atividade estranha. E isso só ajuda a reforçar, a endossar o preconceito que você estava falando, né? Exatamente. Difícil. Então, mas mais uma vez eu estou falando aqui de transparência, já que vocês colocam tudo lá no site, está claro ali que você tem a verba toda está destinada para as equipes de trabalho, até cozinheira, ou seja, é grande, tem o educador social, tem a cozinheira, e o aluguel não tá, não faz parte. Então, como é que você vai, né, destacar aí, fazer um reajuste de rubrica, né, para você. Rosane, é, oi, eu não, é porque assim, na realidade está cortando, eu não consegui te ouvir. Você quer ficar de câmera fechada, É, Luciana? Porque eu acho que talvez Se eu fechar aqui entra para ver só. se eu consigo. Tá. Vamos ver. Você é. pode repetir, por favor? Não, eu estava dizendo que como vocês têm essa transparência, a gente pôde entrar aqui no seu site e dá para ver todos os projetos, né? Então, nesse projeto agora, está muito claro que você que está lá todo o pagamento de equipe. Então, esse pagamento de equipe não tem verba ali sobrando para você fazer um pagamento de aluguel, de luz, de água. Ele não está destinado a isso? Como é que eles vão agora exigir de vocês uma coisa que o projeto não englobava, né? Não foi o projeto aprovado por eles. Pois é, mas aí o que que acontece com isso? Na realidade, assim como eu falei antes, nós estávamos em um espaço, em outro espaço, né, quando não tínhamos este convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu e a minha companheira, né, nós duas pagamos o espaço. Então, é o que nós estamos fazendo agora, para poder desenvolver a dança, porque a dança é a base do trabalho da Namastê. Uhum, Uhum. Começaram com 4 anos, hoje elas estão com 26 anos, então foi toda uma caminhada. E a gente não vai deixar de fazer, porque não, a gente tem que. Então, nós duas estamos pagando o aluguel, dividindo o aluguel, as contas de água, luz, IPTU, tudo para a gente poder continuar com a dança. Mas isso tudo, assim, eu entendo que é uma forma de preconceito, por ser dança cigana, porque como eles se referem à dança, eles colocam como uma dança, como uma atividade estranha, entende? Uhum. uhum, Uhum. Então, é isso, e ao longo dos anos, nós já enfrentamos muito isso, sabe? Inclusive, assim, quando eu fui fazer, eu tentei fazer o meu mestrado em uma outra universidade, e eu ouvi a professora dizer, mas por que dança cigana?
você sendo uma mulher, não seria melhor você trabalhar com a dança afro em função, né, até mesmo por ser uma mulher negra, e aí eu falava, não, mas neste momento eu quero a dança cigana, porque eu tenho toda uma escolha. Como eu falei, eu sou psicóloga também, então, assim, a dança cigana, eu trabalho uma dança muito é, fazendo uma reflexão sobre a vida. E, assim, a comunidade cigana, o povo cigano é um povo riquíssimo, sabe? A questão da diversidade, a gente poder discutir sobre isso, a gente trazer isso, né? E eu acho que Uhum. trabalhar sobre a diversidade. Então, é uma escolha mesmo trabalhar a dança cigana. Uhum. Sim. Existe algum espaço, Luciana, que você já tenha encontrado outras pessoas que pesquisam dança cigana? Assim, algum encontro, alguma coisa que tenha acontecido? Seja online ou presencial? Sobre a dança? Sobre dança cigana, mas, ou dança inclusão, enfim. Sobre esses eixos da dança que você transita, né? Então, eu gosto muito e trabalho muito com o olhar do Klaus Viana, né? Eu gosto muito da fala do Klaus Viana. Então, dentro Uhum. desse olhar dele, e eu comecei em 2011 participei do primeiro é, encontro, né, sobre dança inclusiva. Hum, E ali eles começaram eles tinham então, não, foi em 2011, tá. 2010, foi 2010 ali, e ali eles começaram, então, era o encontro era dança cigana, dança inclusiva, né? O que é isso? E eles já questionavam um pouco até o termo dança inclusiva, né? Henrique Amoedo, que atualmente ele foi mais conhecido sobre a dança inclusiva no Brasil, e ele questionava, inclusive, até esse termo mesmo. Hoje ele questiona isso. Mas a gente entende que em alguns lugares a gente precisa ainda usar o termo dança inclusiva, Uhum. para poder também ter abertura para as pessoas com deficiência que não encontram espaço em outros locais. E aí, a partir do momento que se tem dança inclusiva, eles sabem que é um local que eles podem, então, ter essa aproximação e serem aceitos, né, na Uhum. dança. Onde que foi o primeiro encontro sobre dança inclusiva? Foi o primeiro encontro, foi em 2010, foi em Salvador, Ah, foi em e Salvador. depois foi em Salvador. E aí eles questionavam justamente isso, a dança. Como eu falei, o grupo mesmo no Rio Grande do Norte, eles não querem mais utilizar esse termo, dança inclusiva, entendeu? Uhum. E é o ideal de sociedade, né? Que não seja necessário, que a gente simplesmente possa dançar e receber as pessoas, né? É. Mas, infelizmente, ainda não é bem isso, né? A gente sabe que não é assim. Nós temos uma filha, nós adotamos, eu e a minha companheira adotamos uma pessoa com síndrome de Down. A nossa Uhum. filha, ela já chegou para a gente com 34 anos, ela tem 35, então nós É. estamos indo para o segundo ano com ela. E assim, e o grupo mesmo, como é um grupo inclusivo, a gente lida muito com isso, né? Então, por Uhum. isso que ainda usamos o termo inclusivo, mas existem alguns grupos que não usam mais, como o grupo no Rio Grande do Norte, o Edu, em O Salvador, Eduó, o Eduó, isso, né? Sim. ele questiona muito Uhum. esse termo, né? Mas quando nós participamos lá, e aí eu falei, olha, eu ainda uso porque eu sinto necessidade. E o próprio Henrique Amoedo, que assim, a gente que utilizou muito esse termo no Brasil, hoje ele está nos Estados, em Portugal, e ele fala, não, enquanto for necessário a gente utiliza, mas assim, a gente sempre deixando claro que a gente está usando enquanto é, que é preciso, mas o ideal é Uhum. não ser necessário. E as pessoas serem aceitas, independente, né? Em qualquer espaço que elas. Mas a gente sabe que ainda não é essa a realidade. Como eu Uhum. sou professora da Secretaria de Educação, como eu falei, sou professora, né? Sou pedagoga também, e aí vem muito essa minha relação em sala de aula, né? De ver os alunos ali e saber que muitos estavam apenas ali. E a gente poder criar todo um trabalho de inclusão, mas assim, com um olhar que é o que a gente fala no Namastê. As pessoas eram serem aceitas, né? Entendendo que a diversidade faz parte da natureza humana, né? Uhum. Então, um pouco isso. Maravilha. É. Então, a sua ocupação principal, Luciana, é como professora da Secretaria de Educação, né?
E aí você tem esse outro Sim, é. trabalho, essa outra ocupação, que é pesquisadora, e que aí você atua nesse trabalho, né? Como Isso, coreógrafa. isso. Esse, Como coreógrafo. então, o da Namastê, ele é um trabalho que eu desenvolvia paralelo à secretaria, mas eu já estou aposentada, então hoje a minha Ah, dedicação é tá, toda nesse tá, trabalho da Namastê, e com o trabalho de pesquisa, né? tá. E ele te sustenta? É dele que você vive? Eu vivo da Secretaria de Educação, do meu salário como É, professora. eu já sabia essa resposta, mas eu precisava perguntar. Infelizmente, Porque né, vai, Luciana? É Isso, infelizmente, é é. justamente isso, assim, que a gente. E é justamente isso, assim, que a minha orientadora fala: olha, eu estou mudando a pesquisa. Eu falei assim, realmente, porque a gente começa né, a pesquisar outros trabalhos também, e a gente acaba tendo que. Eu consegui fazer esse trabalho porque eu tinha uma fonte de renda, Uhum, né, que era o meu sustento ali como professora. Mas, assim, então podia desenvolver, porque o nosso trabalho ele é gratuito, a gente não cobra na Namastê. Uhum, Por isso que a gente busca recurso, né, para poder ter ali projetos. Então, inicialmente eu fazia o trabalho só, mas aí, como ele foi ampliando e a gente precisava, então as pessoas precisam receber, né, realmente que realmente seja um trabalho remunerado. Então, por isso que a gente sim. busca esses termos de fomento com a Secretaria de Cultura, mas, assim, o meu trabalho mesmo, a minha base é o meu salário da secretaria. Porque projeto a gente pode ter, a gente pode não ter, né? Então, é, a gente, infelizmente, lida com essa insegurança. Quem é da área de arte sabe. uhum, É. Eu ia comentar uma coisa, Luciana, porque eu e Rosane a gente se conhece já há alguns anos e nós dois estamos falando de São Paulo e os dois somos pesquisadores, né? A gente também trabalha com cenografia, com figurino, com outras muitas áreas aí dentro da linguagem do teatro, na maioria das vezes. E aí, uma das coisas que me vem como pesquisador na área de teatro, e aí eu queria também te ouvir isso em relação à dança, em relação a esse movimento todo. Eu, por exemplo, sinto muita falta da gente ter. Eu fico pensando em soluções, né? A gente fala muito dos desafios, mas também a gente fica pensando, Aham. e quais são as soluções que a gente imagina, assim, né? Eu fico pensando, a primeira solução que me vem muito à cabeça é um lugar, uma plataforma online ou algo do gênero, que funcionasse como um repositório e a gente conseguisse concentrar todas as pesquisas das nossas muitas áreas lá, sabe? Assim, eu acho que isso facilitaria a nossa vida Uhum. muito, né? E na semana passada, quando eu estava conversando aqui com o pessoal da música, ópera e estúdios, eles levantaram algumas coisas que eu achei bem interessantes. Assim, a primeira é a necessidade, seria a possibilidade da gente ter pesquisadores trabalhando dentro das instituições. Então, assim, a instituição, então um teatro, né, ou uma associação, Uhum. mas todos esses espaços terem um pesquisador e esse pesquisador ou pesquisadora serem compreendidos como profissionais e trabalhadores da cultura também, né, que tem esse foco, assim. Senão a gente fica Uhum. sempre parecendo que a pesquisa ela é algo muito descolado da realidade, que ela só chega aqui, faz algumas perguntas e vai embora, né? E eu acho que ela tem que estar presente no cotidiano, assim. Como é que você sente isso? Você acha Nossa, que soluções você acha eu que... acho fantástico. Porque eu fico muito Sim, eu pensando acho nisso, assim. fantástico. A gente, Aham. a gente falou disso, falou, por exemplo, de uma coisa que eu acho que pega bastante, né? Da gente construir também essas redes, que a gente possa fazer contato com outras pessoas que também trabalham com pesquisa na nossa área, seja dança, seja mais específico até, que eu acho maravilhoso, tipo, dança cigana, né? Que você pudesse se encontrar com mais, mesmo que Aham. sejam pessoas que estão fora da academia, desse eixo do mestrado, doutorado, graduação, pós e tudo mais, mas sejam pessoas que estão de fato vivendo pesquisas muito bonitas, muito potentes e que acabam se perdendo por a gente não ter como documentar, né? E às vezes até a própria pessoa não tem Uhum. referência de como documentar,
né? Então a gente pensar juntos essas Isso. estratégias assim, né, de registro dessas pesquisas, para também pulverizar, né, não ficar só também no grupo da dança cigana. Acho que tem que ser no grupo da dança, para a galera da dança conhecer e falar, pô, pera, né, não é algo descolado da dança. Também é uma política, também a política pública também tem que pensar, quando pensar na dança cigana, na dança afro, na dança e todos os seus recortes, né? Isso. Nossa, bem interessantes mesmo. Gostei também. E concordo. Você tem outras assim que te passam na cabeça que você acha que seria legal, seria importante? Porque assim, tenho uma outra coisa, eu não vou, gente, eu falo muito, podem me cortar, mas é só porque eu fico lembrando também, enquanto estou aqui falando com você, uma das coisas que a gente tem Ah, vivido dentro desse projeto aqui que a gente está, é uma coisa que a Rô falou no começo, na abertura, desse levantamento de pesquisas e do levantamento das ocupações e tudo mais. E aí, toda vez que a gente pensa nos setores, então dança, teatro, circo, né, assim, de forma mais separada, a gente aham, vai pensar nas áreas. Então, o que que tem dentro da área da dança? Ah, vai ter alguém que vai pensar figurino, vai ter alguém que vai pensar a cenografia, vai ter alguém que vai pensar a direção, o elenco, né? Essas coisas todas. A parte da técnica e tal, da técnica uhum, de palco. E aí, eu tenho forçado bem a barra da gente ter também uma área que se chama acessibilidade. No seguinte sentido, tem profissionais de acessibilidade que pensam acessibilidade, né, que assim são figuras fundamentais nesse trânsito dos sim, muitos corpos aí, e que a gente muitas vezes ignora. Então, assim, fica faltando a ocupação daquela pessoa que faz audiodescrição, que faz a intérprete de Libras, né? Quem faz a parte toda também de programas em braille, né? Então eu fico pensando assim, quem são esses profissionais, por exemplo, da área da acessibilidade, que você acha que são fundamentais, que assim, nesse sentido, né, de favorecer essa acessibilidade, essa integração entre todos os corpos, que são fundamentais que você vê na dança? Porque, por exemplo, eu listei aqui os do teatro. Eu sempre tenho trabalhado com audiodescrição e Libras, e acho ótimo, é o mínimo que a gente tem que oferecer, né? uhum. Mas queria saber mais de você, assim, como é que funciona, enfim, como é que você sente isso? Então, isso é, inclusive, quando a gente entra em projetos aqui na Secretaria de Cultura, a gente tem faz parte dos requisitos, né, para aprovação do projeto. Se você desenvolveu, ter essa área de acessibilidade, então você tem que ter todo um programa para, né, um espaço para desenvolver esse trabalho. E nós temos, inclusive, assim, pessoas que já acompanham o grupo que faz todo o trabalho que é uma intérprete de Libras, e ela, inclusive, assim, ela é muito envolvida na parte cultural, Uhum, dos projetos ela participa. E eu acho, eu fico pensando assim, sabe, Rafael, que seria muito interessante se a gente também tivesse pesquisas nessa área, uhum, de acessibilidade, porque seria uma, eu posso dizer assim, que é uma área que ela também vai permear todas as outras linguagens, né? Todas as linguagens artísticas, porque muitas vezes a gente está ali desenvolvendo, eu vejo muito isso por trabalhar com surdos, né? Então, na Secretaria de Cultura, de Educação mesmo, eu tinha turmas que eram só de surdos, eu dava aula de todas as disciplinas só para surdos. E eu uhum, ficava pensando assim, como que eles estão na sociedade? Eles são muitos, e a gente não pensa nisso. Então, hoje a gente, assim, é obrigatório você ter uma audiodescrição, é obrigatório você ter um intérprete de Libras, mas não é só isso que precisam, né? Uhum, A gente tem toda eu acho que pensar, quando a gente pensa na singularidade do ser, quando a gente pensa, então a gente tem que entender que eles que fazem parte, né? Eles, eu posso dizer nós, porque eu também, como uma pessoa com deficiência, também tenho as minhas dificuldades, vivencio isso, e uhum, a gente vê que a sociedade não tem, precisa de um alerta sobre isso. E eu acredito que ter pesquisadores na área de acessibilidade seria fundamental, uhum, sabe? Principalmente para pra nossa área artística, né? Então, assim, pensar a arte com este olhar também, que a arte ela deve ser uma linguagem para todos.
Uhum. Sim. E valorizar, né? Assim, que a gente fala muito disso. Se a gente não Isso, reconhece que esses profissionais existem, a gente acaba não isso, possibilitando que eles tenham acesso a um monte de política pública, né? E aí fica sempre num lugar uhum, do terceirizado. E eu tenho uma coisa, eu vou te falar isso assim, porque é uma sensação que eu tenho vivido muito aqui em São Paulo, nas experiências de edital que você estava comentando, que sempre tem a aba acessibilidade dentro do edital, né? Uma isso. exigência, Uhum, ótimo. E aí eu sinto que muitas vezes as pessoas tratam essa questão da acessibilidade, esse ponto, como algo que só está fazendo porque é obrigatório, né? Então eu também fico me perguntando assim, isso. como é que a Uhum, gente faz com que isso se torne algo Uhum. tão consciente a ponto É. do edital nem precisar exigir? Você intuitivamente já tem que considerar, né? E aí eu não sei, eu fico muito com uma sensação de que as pessoas exatamente. fazem para cumprir uma tabela, né? E aí é complicado. Eu também vejo dessa forma. Eu também vejo dessa forma, Rafael. Então, assim, acaba, por isso que, sabe, eu acho que volta mesmo lá a questão do termo, dança inclusiva, Uhum, ainda é necessário para que se possa olhar isso. E eu acho que ainda tem o edital, e aí é um requisito, e as pessoas, às vezes, querem apenas cumprir aquilo ali, mas não é. É entender que se você tem esse olhar, você vai permitir que mais pessoas tenham acesso, né, ao uhum, trabalho que está sendo desenvolvido. Então, se você está desenvolvendo ali, você tem está no teatro e que, sabe, que bom que as pessoas vão. Não, eu sei que ali eu posso ir, sabe, e você e ter um espaço naquele uhum. teatro, naquela peça, enfim, naquela arte ali, né? Então, eu Sim. vejo que é uma forma que é necessário, sabe? Então, eu entendo que dentro do que você trouxe de questões práticas mesmo, sabe? Uhum, Soluções, eu acho que chamar atenção para pesquisas na área da acessibilidade, eu acho que é necessário também. sim. É algo que a gente É. deveria ter aula na escola, né, Luciana, no Isso, fundamental, assim, né, como lidar com essas questões, assim, isso, né, nossa, ajudaria muito na nossa comunicação e enquanto sociedade, não? E até isso. para ir Você, desmistificando é. coisas. Você vê uma coisa que me deu curiosidade aí do que você falou. Você falou que dá aula, que você deu aula, né, na Secretaria de Educação, sobre todas as disciplinas para uma turma só com pessoas com deficiência. E aí eu te pergunto, eles eram unidos numa turma, todos eles, porque eu acho que isso também é uma exclusão, né? Quando você não está. Eu também vejo assim, inserido, né, no processo inclusivo, né? É, En- Uhum, Então, Rosana, assim, eu sempre trabalhei com turmas inclusivas. aham, Então, eu trabalhava, antes era a primeira série, né? Agora é o primeiro ano, mais um processo de alfabetização. E aí, no Núcleo Bandeirante, na cidade que eu moro, né? Aqui é uhum, uma periferia de Brasília. uhum, É, tinha um projeto, e ele já é um projeto assim de muitos anos. O que que eles fizeram? Eles viram que muitas crianças, elas iam para as escolas do ensino regular, né, as escolas inclusivas, e elas não eram alfabetizadas, elas eram surdas, é, e elas não eram alfabetizadas. Então, eles criaram um projeto para ficarem essas crianças em uma escola, em uma turma, para elas serem alfabetizadas. E aí tinha gente de várias idades e que não tinham sido alfabetizadas, né? uhum, Então, tinham turmas à noite com adultos que ainda não tinham sido alfabetizados. E quando a gente tem no primeiro ao quinto ano, um professor, ele dá aula de todas as disciplinas. uhum, E aí eu fui para este projeto trabalhar com a alfabetização com este grupo. Então, assim, ele já acabou o projeto, foi realmente um período, né? Eles ficaram ali e eles pediram, sabe? A comunidade surda pediu, porque frequentando a escola e eles não estavam aprendendo, porque eles chegavam lá, eles não eram oralizados, eles não ouviam, né? Eles eram surdos mesmo. uhum, E não tinham Libras ali para eles, né? Então, eu dava aula, todas as disciplinas em Libras para eles. uhum, E enquanto eles estavam nas escolas, eles não tinham.
né? Então, eu já tive em sala, na escola, no ensino regular, como eu falei, de forma inclusiva, com alunos surdos. Então, assim, quando a diretora falou, olha, o ano que vem nós vamos receber um aluno, como eu sempre queria, pegava turmas inclusivas, e eu pedia aos meninos com deficiência, ou com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de comportamento, eu fui no mês de dezembro fazer Libras, dezembro, janeiro, e quando iniciou o ano letivo, eu já sabia me comunicar com o meu aluno. né? E os outros, né, ele era um só, mas eu fui me preparar para recebê-lo. E depois eu fui desenvolver esse trabalho nesse projeto. Mas foi apenas um período mesmo, eu fiquei uns 2 anos nesse projeto, mas foi com esse foco mesmo de entender que eram pessoas que já tinham vivenciado o ensino e não foram alfabetizados. Então, eu tinha aluno que tinha 34 anos, eu tinha aluno de todas as idades. Uhum. Mas eu entendo como você, não é, eu penso que não seja o ideal, né? É. Realmente, quando você encontra uma situação que você precisa resolver ali, que já não tinha mais, ele não tinha sido alfabetizado. Entendo que a sociedade não tem como você vai separar este grupo, inclusive é É. uma dificuldade nossa da Namastê, porque nós não trabalhamos com um grupo específico de pessoas com deficiência, nós trabalhamos com todas as tipologias. Então, ele não é um grupo, embora a maioria das pessoas tenha síndrome de Down, mas não é um grupo específico de síndrome de Down. E muitas vezes as pessoas não entendem isso quando você fala, não, é um processo inclusivo, e aqui é para todos, pessoas com, sem Uhum. deficiência ou qualquer tipo de deficiência. Aham. Uhum. É. Amiga, temos muito a aprender ainda. Olha, eu fiquei aqui pensando enquanto a gente conversava, que assim, Luciana, a gente vai voltar já já lá para a sala, daqui a 20 minutos, e a gente vai falar um pouco, dar uma devolutiva de coisas que a gente conversou daqui, né? Assim, dar um panorama. Tá. Uhum. E aí fiquei muito pensando assim, primeiro que eu acho que a gente, na verdade, nós somos a menor sala hoje aqui, É. o que é maravilhoso em alguma medida, é óbvio que eu queria estar ouvindo muita gente também, ouvir outras experiências e tal, mas é maravilhoso também quando a gente consegue verticalizar numa experiência que não está nada próxima também da nossa, em alguma medida, Uhum. né? Acho que se fosse outro pesquisador aqui de São Paulo, talvez a gente ficasse debatendo aqui coisas muito num outro eixo da área de teatro ali e tal. Primeiro que então tem uma maravilha que a gente tá aqui conversando, duas pessoas da pesquisa do teatro, conversando com uma pessoa de pesquisa dança, e não é qualquer dança, né? É uma dança que sofre muitos preconceitos, tanto quanto a Uhum. gente pudesse imaginar antes de começar essa conversa contigo, e também a questão de trabalhar com pessoas com deficiência, ou seja, num eixo dessa dança inclusiva, né, que a gente está falando que é É. questionável. Eu entendo a questão do que é questionável e fico muito também me colocando, quando pesquisador, que eu tenho que falar que eu sou técnico. E aí ficou assim, mas todo mundo é artista no que a gente está fazendo, né? Eu não preciso dizer, Aham. eu sou o técnico, eu sou o artista, né? Dividir. Mas eu acho que às vezes é bom para demarcar um território e as pessoas entenderem, né? Assim, já que a gente na nossa formação não teve esse desenvolvimento ali enquanto experiência, muitas vezes. Então, de entender que é fundamental se falar sobre dança inclusiva, sobre técnico, eu sou técnico, apesar de eu não precisar, muitas vezes, ter que ficar me denominando assim, mas eu Uhum. acho que é um posicionamento também político de lembrar, né, que ainda não estamos contemplados totalmente, né, que é a questão da inclusão que não deveria ser citada, né, então não precisava falar assim, tem alguém aqui com deficiência na sala? Não, eu tenho que agir normalmente já fazendo minha audiodescrição, já estando, né, dentro dessa lógica, porque é Aham. entender que o mundo precisa estar, a gente tem que estar preparado para o mundo, né, e não o mundo tem que estar preparado para a gente, Uhum. eu sozinho aqui, homem branco, né, enfim. Então eu fiquei muito pensando que tem uma riqueza dessa nossa conversa, que é pensar o quanto tá frágil, o quanto é frágil esse lugar de um espaço onde as pesquisas se concentram, né? O quanto é frágil os espaços para concentrar essas pesquisas na dança cigana, e o quanto é frágil a questão da pesquisa a gente falou, acho que acessibilidade foi a palavra. Na pesquisa na área de É. acessibilidade no fazer artístico, né? Na cultura, assim.
Uhum. Então a gente tem três gargalos aí, né? Assim, a dificuldade Uhum. das pesquisas em dança e em teatro estarem em um lugar, concentradas, que a gente possa encontrar conexão, que a gente possa se encontrar, né? Da mesma forma, tem a dança cigana, que já é um outro recorte dentro dessas pesquisas, que ele também é necessário ser feito, e dentro Uhum. dessa ideia também da acessibilidade no nosso fazer artístico, na cultura, né? Então, acho que são três gargalos de pesquisa que mereceriam tanto um espaço de concentração quanto também um espaço de encontro, né, da gente aqui, mais gente da dança cigana aqui com a gente hoje, sabe? Assim, fico um pouco pensando nisso. Aham. E aí eu fui anotando aqui que você trouxe para a gente também umas referências que eu acho que são muito legais do acervo digital da UFBA, né? Pensando na. Ai, desculpa, Gabriel, você quer falar? Eu vi agora a mãozinha, não sei se faz tempo. Pode terminar sua fala, Rafa, daqui a pouco eu falo. Não, beleza. Vou só pontuar aqui rapidinho, que eu acho que você traz alguns pontos que são interessantes dentro de cada um desses eixos, né? Dentro da coisa da Uhum. dança, como o acervo digital da UFBA é um repositório bem interessante, né? Dentro da questão também da dança e acessibilidade, acho que a UFBA também tem esse dado interessante aí, porque a gente tem o Edu lá, né? O Eduardo O que você Uhum. comentou. Tem a questão já olhando para a dança cigana, né? O aumento do número de pesquisa sobre comunidades ciganas e também, em alguma medida, sobre dança cigana, a partir do Estatuto dos Povos Ciganos de 2015. E como é frágil esse lugar, até você traz aqui que eu já citei, mas das pesquisas na área de acessibilidade, né? Então eu fico pensando, e também tem a Uhum. questão do Klaus, né? Assim, o Klaus Viana. O Klaus ali no Rio acaba também sendo um espaço que concentra um tipo de pesquisa em dança muito específica, né? É, Luciana, a Angel Viana, a Neide Neves, que agora está aqui em São Paulo, que é viúva do Rainer e tal, Sim. eles têm uma pesquisa na dança que é muito interessante, né? A Dança, aquele livro do Klaus Viana. Eu não sei se eu adoro isso. aquele livro. Eu também gosto muito. Tem um livro ótimo também da Thérèse de Berterrat que chama O Corpo Tem Suas Razões. Enquanto você ia falando, eu fui me lembrando dele. Não sei se você conhece. Não, já estou anotando aqui. É ótimo, chama O Corpo Tem Suas Razões, é da Thérèse de Berterrat. Já vou Desculpa, procurar, viu? Gabriel. Gente, eu queria falar só que eu e o Miguel, a gente está acompanhando aqui, estamos anotando tudo. Eu não sei se vocês já falaram, já perguntaram isso para a Luciana, se faltou só para mim essa informação, mas eu queria saber dela se ela é organizada em algum sindicato ou alguma entidade de classe. Hum. Boa, Gabriel, não tínhamos perguntado. Gabriel, só dos professores, viu? Participo do Simpro, né? Sou sindicalizada, mas do Sindicato dos Professores. Tem o Sindicato da Dança aí em Brasília, no Distrito Federal, Luciana? Eles estão tem, mas assim, acho que foi um período assim, eu acho que eles estão retomando esse trabalho. Tá. Eu realmente assim, ainda não tenho muito conhecimento sobre o trabalho, não. E tem alguma associação óbvio, né, para além da sua própria associação, mas tem alguma associação só de dança cigana que você conheça aqui no Brasil ou mais Não, eu não, especificamente aí no distrito? não, eu não conheço. Existe assim, organizações dos povos ciganos, né? Mas só da Entendi. dança eu não conheço. Tá. Uhum. E a pesquisa que você falou lá do Rio Grande do Norte é um pessoal que participou desse primeiro encontro? É lá da UFRN ou é de outra universidade? Que eu sei que na É, UFRN a faculdade de dança é bem forte. isso. Do Rio Grande do Norte, eles têm daquele grupo do Giro Dança, Ah, da né? Eles também Girodança, têm Isso. do Giro Alexandre Dança. Américo, Eles são Isso. maravilhosos. né? São mesmo. E o grupo da Universidade Federal de Fortaleza, eles têm um grupo lá que, inclusive, assim, eles pesquisam muito sobre dança e com um olhar
que eu acho também muito interessante, como eu falei, como psicóloga eu gosto também, eles trabalham a dança como terapia, mas também são pessoas que já são da área de dança, e eles, né, então assim, eles incluem outras danças, eles têm, porque nós temos aí a dança, é, que ela é utilizada mesmo no Reino Unido, a dança ela é utilizada como um recurso na psicoterapia, porque no Uhum. Brasil a psicoterapia é apenas com fala, né? A gente vai para o consultório e utiliza apenas a fala. E no Reino Unido não, é permitido você fazer isso a partir da dança. Então pode ser dança grupal, pode ser individual, e é uma psicoterapia. E aí, como nós não temos no Brasil este olhar, né, não temos esta área, na Universidade Federal de Fortaleza, nós temos algumas pessoas que trabalham com a biodança e eles desenvolvem, tem pesquisas nessa área, né? E aí não é só a Legal. biodança, eles trabalham com outras danças também, mas com este olhar. Que ótimo. Eu tô até olhando aqui num arquivo, gente, que eu tenho da Quadrinal, porque eu e a Rosane, a gente trabalhou, a gente tem uma relação muito próxima com um evento que chama Quadrinal de Praga. Não sei se você conhece, já Ah, ouviu falar. E aí, a gente estava fazendo um levantamento, o pessoal que estava na curadoria, a Rosane começou na curadoria, depois precisou se deslocar, porque ela estava no júri da mostra, mas a equipe que seguiu na curadoria, a gente estava ah, muito interessados em conhecer mais dos Brasis, assim, ir para cada estado e tudo mais, então a gente convidou uma pessoa, crítico, jornalista, enfim, ou a que a gente fala de espectador apaixonado, que é aquela pessoa que está em tudo, ela vai assistir, a gente convidou uma pessoa de cada estado para contar para a gente o que que elas destacariam do que elas viram nos últimos 10 anos, né? No estado delas. aham, E aí, a gente também tinha, a gente foi entendendo enquanto fazia, que não era só uma questão do estado, mas também de alguns recortes muito específicos. Então, a gente, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência, a gente convidou a Stella Lapone. Eu não sei se você a conhece, é uma artista também que pensa muito, discute muito as questões dos muitos corpos, da inclusão e tudo mais. E aí a Estela indicou alguns trabalhos assim do Brasil e foi muito ah, legal, porque você está falando aqui, aí tem o Nunca Mais Abismos, que é com o Eduardo O mesmo, com a uhum, Estela e tudo mais, que é da galera da Bahia. Eu não sei se você conhece esse trabalho. E tem a galera do Movidos Dança, que eu tava tentando lembrar esse nome aqui enquanto você falava. Porque eu lembro uhum. muito do Gira Dança, né, do Rio Grande do Norte, que tem essa força e tal. E o Movidos da Dança também saiu dessa galera do Gira Dança. Eles também estão ali no Rio Grande do Norte, né? E é muito É, interessante ver Sim, esses eles também grupos. participaram. Ah, é, ótimo! que vieram da UFRN, né? Uhum. Isso, isso. É, Muito interessante pensar o quanto esses cursos de graduação em dança também estão estimulando a construção de espaços de é. dança, de danças não convencionais, vamos chamar assim, né? Não Uhum. tradicionais, não sei se essa é a palavra. Porque no fundo a dança cigana é uma dança tradicional, né, gente? Ela só não está no nosso eixo aqui, É, eurocentrado, né? Enfim. Mas é interessante pensar isso, né? Como também as universidades estimulam muitas vezes a construção, né? Ou possibilitam esses encontros, né? Desses corpos, desses muitos corpos. Mas fui procurar aqui porque eu queria muito lembrar o nome Sim. Movidos Dança, que tem É, a... e eu acho interessante, assim, ó, por exemplo, uma área uma fala deles, nesse, que é muito do Giro Dança, do Edu e do Movidos Dança também, e o Edu fala bastante sobre isso, porque o Ministério da Cultura tinha algumas premiações, né, e tinha um campo específico para as pessoas com deficiência na área de dança. E Hum, eles questionavam isso, eles achavam que não deveria ser. E eles concorreram, uhum, e eles falavam assim que o interessante era participar e receberem a premiação sem este olhar que era apenas para pessoa com deficiência, mas como arte, simplesmente fosse como arte. E assim, nós da Namastê, nós participamos, assim, nós já ganhamos concurso, já ganhamos premiações, né, a nível nacional na área de direitos humanos. E a gente sabe assim o que que é você concorrer com trabalhos, né, trabalhos excelentes de várias instituições,
inclusive de várias universidades, porque eles tinham esse olhar também, também da pesquisa, né? E aí você receber essa premiação. E o Edu, ele fala muito sobre isso, sabe? Ele fala assim que como ele gostaria de conviver numa sociedade que não fosse necessário ter nada que estivesse separando, né, pessoas com deficiência e sem deficiência, mas que Uhum. fosse um olhar mais universal mesmo, Sem assim, segregação, né? mais sem segregação mesmo, né? E entendendo que é isso. Uhum. A sociedade, nós convivemos com uma diversidade. E é isso, né? Uhum. Eu sempre falo lá com os meninos assim, é, se a gente olhar a singularidade de cada pessoa, ela tem algo específico ali. Então, se você olhar para um surdo, você vai pensar assim, só seria específico, né? Você pensar a surdez assim, com esse olhar do mesmo que você vai olhar para outra pessoa que traz outra singularidade. E se não fosse Uhum. necessário você entender que ali você vai encontrar uma pessoa com deficiência, ou chamá-la de PCD, ou algo. Não, seria apenas isso, né? Olhar enquanto parte da diversidade. Sim. Luciana, está quase na hora da gente ir para a sala com todos. Queria te perguntar uma coisa. É, em relação à nomenclatura de ocupações, nessa área, né, de necessidades especiais, o que a gente pode dizer né, da dança inclusiva, teria alguma ocupação, algum nome diferente, nesse sentido de especificar esse dançarino, algum outro nome dessa ocupação? Não. São todos dançarinos, coreógrafos, acho que não existe nada que segmente como um tipo de problema específico. Estou perguntando agora bem sem saber mesmo, tá? Uhum. Olha, não tem, assim, o que fala quando se refere, né? Assim, a gente coloca, então, por exemplo, uma dança inclusiva para entender que é um espaço que a pessoa com deficiência também tem este lugar ali. Aham. Mas não tem nada que, assim, eu não conheço Nada. nenhum termo, né, assim, diferente, não. Então, Tá, Uhum. quando os que estão apresentando, então, estão, né, os dançarinos, é só isso mesmo, né? Essa tá. separação eu acho que a gente faz mesmo só para marcar um território mesmo, um espaço ali. É, Uhum. nem teria porquê, né? Acho. Então, E as equipes que prestam serviço nesse caso, né, de audiodescrição, de Libras, na- nesses eventos culturais todos que você participa, elas geralmente são terceirizadas, é isso, né? São pessoas de uma empresa X que presta um serviço de audiodescrição. Eles chegam com todo aquele equipamento e tal, ou não, assim, tem... Como isso tem se articulado por aí? Porque aqui em São Paulo é assim, geralmente a gente tem a ver com palavras, que é um grupo de audiodescrição, a gente fala com elas se organizam, a gente faz um treinamento antes juntos, né? E aí elas atuam na peça com a gente. E aí eu queria saber um pouco como funciona esse fluxo, assim, desse processo com vocês, assim. o nosso também tem aí você tem empresas aqui já especializadas nessa área e você então entra em contato e contrata. Agora, intérprete de Libras, nós temos alguns, né? Então, assim, aí já são normalmente são pessoas Avulsos, né? mesmo, Ah, é MEI, avulsos, né? né? Que é o MEI. Exatamente, o MEI. E aí, assim, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma pessoa que sempre, normalmente faz com a gente. Então, ela é casada com um surdo, ela participa da comunidade surda, Uhum, entendeu? E aí, ela também trabalha, ela tem especialização em acessibilidade cultural, mas assim, mais, sabe? Então, ela conhece, e eu vejo assim que ela sempre também trabalha oferecendo cursos para pessoas entrarem nessa área, né? uhum. Uhum. Tá. Não, eu tô perguntando porque eu fico tentando identificar se tem grupos que tem pessoas que já atuam sempre fazendo, assim, diretamente dentro do grupo já tem uma pessoa de Libras, É. já tem uma pessoa, que seria maravilhoso.
Mas é isso, a gente terceiriza o trabalho, né, contratando os É, meios. Enfim. Uma última coisa que eu fiquei pensando aqui sobre essa nossa dificuldade de encontrar pesquisas é, eu fiquei me perguntando sobre a coisa do DRT por aí também, assim, sabe, Luciana? Como ele funciona, assim? Como é que vocês fazem para... Você tem DRT? Como é que funciona a questão da dança cigana dentro da questão do DRT? Se é igual para tirar o DRT? Se havia essa TED? Porque daí você falou que o sindicato aí não estava funcionando muito bem, que está voltando agora. Você sabe me dizer como funciona? Você tem DRT? eu tenho DRT, eu tirei em 2006, 2007. Uhum, É, tenho, né? Aí entra como coreógrafa, né? uhum, E é isso que eu comentei, assim, durante o tempo eu fiquei afastada assim, eu tenho recebido alguns comunicados que, né, então eu ainda não consegui ainda participar de nada, mas eu vejo que eles já estão em processo de articulação. tá, ótimo. Tem alguma coisa Agora mais que também, você assim, queira falar? Diga, desculpa. não podem falar, depois eu falo também. Não, não, eu ia perguntar se você tinha mais alguma coisa a falar, né, que a gente de repente não tenha perguntado e que você queira falar. Temos mais 4 minutinhos só aqui na sala. Não, eu queria saber, assim, eu achei interessante e queria saber como também posso conhecer mais sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, assim, porque eu achei bem interessante. A gente tem um Olha, site, tem alguns sites, né, que é Ah, o Articulante, tudo junto, a gente vai também publicar lá na sala.com.br, fala desse projeto da ANTE, né, desse hum, projeto de pesquisa de mapeamento que a gente está fazendo. Agora, a gente também trabalha juntos, estamos aqui representando também a Grafias da Cena Brasil, que é uma associação que a gente fundou há 2 anos, onde a gente junta aí profissionais que trabalham nesses bastidores, né? A gente chama de as espacialidades, visualidades e sonoridades da cena. Então, são cenógrafos, iluminadores, figurinistas, técnicos de palco, né, pessoa que trabalha com caracterização, som, e, e aí a gente tem um site que a gente vai entrar já já no ar, que é grafiasdacenabrasil.org. E aí, nossa. vinculado a esse festival que a gente trabalha, que é a Quadrinal de Praga, tem o que é PQ, P de Praga, Q de Ah, Quadrinal, Brasil, pqbrasil.org. tá. e nas Sil.org. pesquisas, a gente também pesquisa coisas muitas vezes não muito praticadas dentro da academia. Eu, pelo menos, investigo direção de cena em teatro, que é uma profissão vinculada, na verdade, à técnica. Atuo como uma liderança técnica dentro dos processos, fazendo a organização, da logística de operação dos espetáculos. É isso que eu faço aqui. E aí eu pesquiso isso e é muito interessante porque eu fiz só o meu mestrado até agora, mas é, eu chego na USP para fazer esse mestrado e me deparo com o fato da gente não ter pesquisa sobre esta área, especificamente, sobre a área de técnicas de palco dentro da universidade, assim, então muito difícil de encontrar material e quando encontra a gente cai sempre naqueles manuais do técnico, o que que é o ferramenta, o que que tem que levar, assim, você sempre cai no manualesco e nunca na reflexão, né? E aí eu fico sempre tentando estimular que a Uhum. gente reflita sobre os ofícios da técnica. É. E eu trabalho também na pesquisa, mas mais voltada à área de figurino. Então, eu fiz mestrado e doutorado também lá na Artes Cênicas da USP, mas o primeiro livro que eu lancei, comecei a pesquisar em 99, estou ficando velha, e também não tinha praticamente pesquisa, né? De figurino agora já tem um pouco mais, né, nesses 20 anos, mas foi praticamente o primeiro livro da área e a gente continua pesquisando, e mesmo hoje, que já tem muita pesquisa na área, falta muita coisa de base, assim, muita informação, muita ainda. Então, imagina, a gente está trabalhando aí pelas ocupações, a profissão de figurinista tem DRT, tem DRT pelo sindicato,
mas ela não é reconhecida, ela não faz parte dessa classificação brasileira de ocupações. Então, quando eu vou fazer um Ah, trabalho, é? às vezes, não tem figurinista ainda. É uma das que a gente vai pedir para incluir. Então, você imagina, né? Tem muita coisa para a gente Uhum. trabalhar por aí ainda pela nossa arte. É. E vamos em frente, né, Luciano? E o quanto a gente também precisa, em alguma medida, já que a gente se envolveu com a pesquisa, né, entender como documentar. Eu sempre estou falando aqui sobre o como, porque acho que é como documentar mesmo essas experiências, né, É, que não são dentro da academia, algumas E delas. necessário, né? E é, eu Uhum, acho que isso tem muito esse olhar da pesquisa, né? Porque a pesquisa traz essa ideia para a gente, do registro, né? é. uhum, Não, e como isso vai? Eu sei que temos os colegas aqui maravilhosos que estão aqui, o Gabriel e o Miguel da Mobilis, que estão registrando tudo que a gente fala, mas a gente também faz anotação, e aí é aquela coisa, né? Enquanto a gente está aqui conversando, eu estou com ela aberta, já vou lá. Aí já, enquanto você vai falando, aí você foi para uma coisa, foi para outra, eu já Uhum, pesquisei. O Henrique Amoedo, já cheguei no site dele, que chama dança-inclusiva.com. Aí já fui para a revista da UFBA, que é da pós-graduação em dança. Enfim, aí a gente já vai fazendo documento, que a gente vai juntar tudo isso que eles anotaram com o que o Rafa anotou, com o que eu anotei, e vamos baixando lá tudo nesse drivezão que a gente fez.